Ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do Manguito Rodador, o seu podcast preferido de saúde e esporte. Eu sou André Marinho e aqui comigo está o Alan Faleiros, prontos para mais um incrível bate-papo cheio de informações valiosas e dicas incríveis. Bora, galera, isso mesmo. Hoje vamos conversar sobre um assunto que é quente nas pistas, nas quadras e até nos consultórios, as bandagens funcionais, também conhecidas como kinesiotape, aquelas faixas coloridas que você vê em atletas em todos os níveis e são uma moda no mundo dos esportes. Mais uma ferramenta que vai te ajudar nas prevenções de lesões e de uma forma tratativa, em forma de recuperação muscular, entre outras coisas. É isso aí. Para saber mais, saber um pouco melhor sobre o que a gente vai falar, a bandagem funcional não é só para os profissionais. Atletas amadores e até aqueles que jogam uma pelada de final de semana também podem se beneficiar com essa incrível ferramenta que é a bandagem funcional. Até mesmo a tiazinha que a gente conversou, que trabalha a passadeira, também se beneficia do uso. Então todo mundo que tem dor e que faz algum tratamento pode se beneficiar, não só os atletas da bandagem funcional. Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre essa técnica, como ela pode ajudar a manter o seu corpo em jogo e evitar aquela dorzinha chata pós-treino, você está no lugar certo. Exatamente. Então, hoje a gente vai desmistificar todos os mistérios dessas faixas que não são mágicas e vai explorar como elas funcionam, mostrar para vocês um pouquinho das técnicas de aplicação e eu tenho certeza que vai acrescentar muito conhecimento para vocês. É isso aí. Antes de mergulharmos fundos nas maravilhas das bandagens funcionais, queremos lembrar a vocês de algumas coisas importantes. O que o pessoal tem que fazer, Alan? Tem que curtir esse Manguito Rodador, é isso aí. Né? Curtir nosso Instagram, seguir a gente nas redes sociais, em todas elas. A gente está agora também na plataforma do Spotify. Lá você consegue escutar, né, de forma livre. Sim. Tudo que você estiver fazendo, você vai conseguir escutar. A gente falando aqui, esses dois cabeçudinhos falando, trazendo um pouquinho de conteúdo para vocês. Exatamente. E não esqueçam de compartilhar com seus colegas. Esse vídeo vai trazer muito conhecimento para você profissional e para você que sente dor e quer evoluir dentro da sua prática esportiva. É isso aí. Então, segue a gente lá no Instagram, no Facebook, no TikTok, o @FisioVitalEsportes. E nas redes do Alan, que é o Alan Faleiros com 2L. Lá compartilhamos conteúdos extras, os bastidores do que acontece aqui por trás das câmeras. Também é um ótimo lugar para você interagir com a gente, fazer perguntas e sugerir temas para o futuro. Então, você pode mandar lá direct, pode mandar sugestões, dúvidas, que a gente está sempre olhando o que a gente faz ali nas redes sociais. Além disso, se você gosta do que a gente está trazendo para vocês, peço para que vocês deixem a avaliação de vocês, comentem aí embaixo desse vídeo, tragam alguma forma para a gente auxiliar vocês, tirem suas dúvidas, tragam temas para que a gente consiga trazer sempre conteúdos inovadores para vocês. Isso faz toda a diferença para a gente. É isso aí, exatamente. Se você tem amigos, familiares ou colegas, também podem se beneficiar das dicas que compartilhamos aqui. Não deixe de compartilhar o Manguito Rodador com aquele grupo da família. Quanto mais pessoas tiverem acesso à informação, melhor para todos. Isso aí. Agora bora, vamos falar um pouquinho sobre a bandagem funcional e como elas podem transformar a sua maneira de treinar, se recuperar e se preparar para aquele esporte específico que vocês. Estão preparados? Bora lá! É isso aí. Coloque seus fones, ajuste os volumes e vamos mergulhar no mundo das bandagens funcional. Editor, roda a vinheta! Tá começando! Manguito Rodador! Manguito Rodador! Dá o tempo pro editor. Deixa eu dar o tempo do editor lá. Isso aí, bebe uma água, respira. Beba água, respira, se hidrate, importante. Isso, faça gargarejos, alongue as cordas vocais. Tem isso? Tem isso aí? Então tá, né? Então tem esses negócios aí também, ó. Isso aí é só a banda de lá. A banda de lá que da linha pra lá, né? Dessa linha daqui pra lá, ó. Faz essas coisas. É pai de pet, faz os negócios esquisitos. É isso aí, faz a unha. Faz a unha. Faz alongamento na garganta. Depilatriz. Faz depilações, a laser. Aqui é o pessoal mais raiz. Rústico, pai de família. Aqui, entendeu? Cara mais conservador, mais aí. Família. Anda de carro de vovô. É isso. Entendeu? Puxa carro de boi. É isso aí.
Cacete. Yin Yang. Então, É isso aí, Yin Yang. Isso aí, medicina tradicional chinesa. Bora. Então, bora começar nosso bate-papo de hoje. Para começarmos, que tal contar um pouco sobre a história, né? Porque tem uma história interessante da bandagem funcional, começou lá com o Kenzo, como essa prática começou e como chegou até os dias de hoje, né? Que se mantém já há bastante tempo. Com certeza. A bandagem ela começou a ficar muito conhecida em 2008, né? Nas Olimpíadas de Pequim. Os atletas começaram a aparecer, o Phelps e tudo mais, começou a aparecer com aquelas bandagens, umas fitas que ninguém sabia muito bem o que era, mas isso já se vem há muitos anos, cara, há muitos anos. Então, o Kenzo era um quiroprata, ele desenvolveu essa técnica através de colagens de fitas que ele julgava esticar ela até 140% do próprio tamanho. Então, essa tração que essa bandagem faz, ele começou a observar que ela podia ser tratativa, trazendo estruturação muscular, facilitação muscular, ativação muscular, e dentro disso ele desenvolveu algumas técnicas que a gente vai falar um pouquinho para vocês hoje. Interessante. Mas essas fitas que ele desenvolveu, as primeiras provavelmente ele pegou fitas existentes, sei lá, fitas já existentes. Alguma borracha, alguma coisa. Eram fitas de tecido, que elas eram autocolantes e elas mais elásticas, eram mais elásticas, né? Essas fitas não é muito diferente do que a gente tem hoje, que ela é feita em linhas, né? Mas elas eram mais largas, mais finas, como a gente tem hoje, mas elas eram colantes também do mesmo jeito, mas eram mais tecido. E ele ia vendo como é que isso evoluía nos pacientes dele. Sendo um quiroprata, então ele fazia todo o trabalho funcional dele ali de forma tratativa e começou a acrescentar nos pacientes dele essa técnica da bandagem. E aí ela foi se desenvolvendo, foi evoluindo, e hoje a gente tem uma gama enorme aí de isso foi mais ou menos em anos... Cara... 70 ou o quê? 70, 40, entre 40 e 60, eu acho. 40 e 60, por aí. A gente pode trazer com exatidão para vocês a data, mas... É mais ou menos essa... Não, só para a gente ter uma breve noção ali. Então, bastante tempo. Aí, em 2008, que você falou que ela ficou de mais fato popularizada, junto às Olimpíadas ali com o pessoal da natação, com o Phelps e outros esportistas. Exatamente. As pessoas falaram, que negócio é esse? E começaram a buscar, começaram mais informação a respeito. E trazer um pouco mais daquilo por que o pessoal usava aquilo, né? E aí a galera foi se aprofundando, começou a pesquisar e começou a infundir isso em outros países. E aí, naquela época em si, era mais voltado para o esporte, porque era onde a gente via as aplicações, né? E aí, com o tempo, isso foi se provando eficaz em todas as outras funções aí, funcionalidades e dia a dia. Que incrível, legal. Bem bacana, hein? Isso aí. Muito interessante. Agora, para quem ainda não está familiarizado, eu poderia explicar exatamente o que é a bandagem funcional, como ela funciona e o que ela faz para o nosso corpo. Tem remédio? Além dessa cola, tem alguma coisa extra a mais ali nessa bandagem? Cara, não tem nada além da cola. Só. Não tem remédio, não tem nada. A gente tem algumas aqui, né? Pega algumas aqui. Essas bandagens, elas só tem as colas mesmo. Tá? Não tem nenhum remédio, ela só faz um estímulo tissular de forma a aumentar a circulação sanguínea na região, e esse estímulo ele fica mandando pelo tempo em que ela está colada. Então, se a gente cola ela de proximal para distal, podem olhar, se a gente cola ela de proximal para distal do membro, a gente tem um estímulo diferente de como a gente aplicar de distal para proximal. Um a gente faz uma facilitação muscular, outro a gente faz uma ativação, tem como a gente fazer uma estruturação articular e muscular também. Então tem toda algumas indicações específicas que a gente consegue fazer isso. Mas a gente consegue utilizar ela como uma forma terapêutica, mas a longo prazo. A gente faz a aplicação, faz toda a tratativa hoje nesse paciente, daquilo que a gente julgar como técnica necessária. Depois disso a gente pode fazer a aplicação da bandagem e ela continua esse tratamento que a gente fez, ela continua com o objetivo pelo qual a gente aplicou. Então, se a gente está fazendo uma ativação muscular, né, a gente vai aplicar ele e ele vai ficar ativando aquele músculo por um longo período, né? Se a gente quer relaxar relaxar a gente vai aplicar de uma forma específica. E a gente também tem o curso das técnicas, né, aqui em Dayatuba, tá? No interior de São Paulo, e a gente pode levar essa técnica para outros lugares, além de... A gente tem um monte de vídeo aí, colocando as bandagens. No próprio YouTube aqui, se vocês procurarem, vocês vão achar
disfunções específicas, onde a gente faz a aplicação da técnica e até explica um pouquinho também de como a gente está aplicando e por que a gente está aplicando. E aí a gente faz um relaxamento daquela musculatura. Então aquela musculatura passa relaxada por um pouco mais de tempo. Pensa num cara com dor. Está com dor naquele músculo. Mesmo que não tenha sido por um processo inflamatório de ácido lático, mas ele fez uma disfunção muscular. A gente quer relaxar aquela musculatura, a gente faz uma aplicação de distal proximal, deixa aquele músculo mais rígido. O paciente vai sentir que vai fazendo um relaxamento naquele músculo. E por incrível que pareça, isso daqui parece uma coisa tão simples, mas ele faz um estímulo tão grande que uma mulher grávida, por exemplo, se a gente aplicar no lugar errado nela, na lombar dela, a gente começa a estimular as contrações uterinas. De forma sensitiva, a gente faz as contrações uterinas, essa paciente pode evoluir para um quadro álgico muito grave aí, e a gente tem que tirar essa bandagem de forma tem um cuidado absurdo. Não é simplesmente colar. Sai aplicando de qualquer maneira. Não é simplesmente colar, você tem que ter a formação necessária. Com a atenção necessária. A atenção necessária, exatamente, tem a atenção necessária. A forma com que a gente vai aplicar não é aleatório, não é de forma impensável, a gente tem que fazer um estudo do que a gente quer, do objetivo, traçar ali o nosso plano e aí a partir dali a gente começa a fazer a colagem. Tá? Conhecer de anatomia para saber... Exatamente, anatomia biomecânica principalmente, porque se ela facilita o músculo, se ela faz uma ativação muscular ou se ela faz um relaxamento muscular, eu tenho que entender de biomecânica porque eu tenho que entender o que aquele paciente vai fazer. Então eu tenho que entender de biomecânica se de fato eu vou precisar relaxar aquela musculatura ou se eu precisar ativar ela. Então, onde está a origem desse músculo? Onde está a inserção desse músculo? Qual o nervo que radia para esse músculo para de fato mandar o estímulo neural para fazer a contração muscular? Então, qual a tensão das fibras musculares? Qual o direcionamento das fibras musculares? Qual a tensão que eu vou conseguir aplicar nessa bandagem e fazer ela eficaz, tornar ela efetiva dentro de uma técnica terapêutica? Então não é tão simples assim como a galera acha que é simplesmente colar. Você vai lá na farmácia, compra e sai colando no paciente. E sai aplicando você mesmo por conta própria. Vai dar ruim. Vai dar ruim. A chance é grande. Geralmente dá, né? Geralmente dá. Geralmente dá ruim. Você tá louco. Exatamente. Então não é tão simples assim. Então seria como fosse a mão do terapeuta, a mão do fisioterapeuta, mantendo ali o tratamento por um tempo prolongado dessa pessoa, né? Você fez ali o tratamento, fez a tratativa que você queria na pessoa, de repente com outras técnicas, como a gente conversou aqui do agulhamento a seco, ou com algumas massagens, ventosas, o que seja, e depois a pessoa normalmente vai embora, aquela é uma sessão, sei lá, de 1 hora mais ou menos, ou um pouco menos, e a pessoa vai embora e você consegue, com a bandagem, com que ela permaneça ativa, permaneça como se você estivesse com a mão ali, continuando a fazer o tratamento nessa pessoa, com o auxílio das bandagens. Exatamente. Você vai conseguir fazer um estímulo por um tempo mais prolongado, né? E aí a gente consegue evoluir para aquilo que a gente quer com aquele paciente. Incrível. Bem legal. Deixa eu pegar aquelas fitas que a gente tem cortadas ali, vou botar aqui em cima que a gente vai poder... É legal, verdade. Utilizar. Parece muito simples, mas a gente tem um grande benefício, cara, com essas fitas, né, com essas bandagens, e a gente eu costumo usar muito elas. Tá? Julgo uma das técnicas bem efetivas aí para aquilo que eu faço hoje no dia a dia, e a gente alcança aquilo que a gente quer dentro de um âmbito muito grande. Então não é só para atleta, a gente consegue aplicar na senhorinha lá que passa roupa, na senhorinha que dorme, acorda de um rápido e levanta de uma cama mais rígida, mais dura e tudo mais. Reparem que essa daqui é um pouco mais larga que essa. Então, a gente tem uma zona terapêutica muito maior, tá? E além disso, essa daqui ela está cortada em I, mas eu posso cortar ela de algumas outras formas, né? Em Y, ou ela em X e tudo mais, e eu consigo abrir mais ainda a minha zona terapêutica. Então, se é um músculo, uma grande quantidade de músculo, se eu quero fazer uma ancoragem maior, né? Uma estabilização maior, eu consigo cortá-la de algumas outras formas e utilizar dessa daqui que é mais larga, que eu consigo um aproveitamento muito melhor. Ah, sim. Essa daí era da viagem de Porto Alegre, que não rolou, a gente já deixou pronta, já cortadinha para ele aqui, aí. Já arredondada nas pontas para não ter a durabilidade maior. Não inclusive, agradecer as meninas que fizeram todo esse trabalho, né? Elas já são imprescindíveis aí, né? Deixou do jeito. Nosso trabalho. Maravilha, muito bom. Tem várias cores, né? A galera acha também que a cor diferencia da aplicação. A cor não diferencia da aplicação.
Não é porque ela é rosa que ela é mais forte que a verde, que a verde não, isso, que a bege. Que a bege, míope, né? Que a preta é mais forte que a rosa, não existe isso, tá? A não ser que ela seja de uma classe diferente, da Sport, da Premium e tudo mais. Aí muda um pouquinho a cola. Tem a composição é diferente. Ali que a gente vai falar mais no final do podcast sobre isso. Isso aí. Mas e também não tem a questão da cromoterapia, tem alguma coisa relacionada também? A questão da cor, já que você falou sobre cor, tem a questão de cromoterapia, o cara botou uma mais escura ou uma mais clara, ou isso influencia ou não influencia? Influencia de certa forma, porque as cores, elas fazem uma retenção de calor, né? Sim, isso é verdade. Então, as mais clarinhas, elas retêm menos calor do que a preta, por exemplo. Então, se é um paciente que faz uma natação ao ar livre, é um cara que faz uma corrida ao ar livre, então toma um pouco mais de sol, isso daqui ele vai reter um pouco, a preta ela vai reter um pouco mais de calor. De repente, então ela botar pode uma rosa, uma bege e tal. Uma cor mais laranja, uma cor mais clara, talvez esse paciente se beneficie um pouco mais, tá? A gente corre menos risco de fazer uma exacerbação do estímulo e também nem do calor na pele ali, né? Porque elas são termoativadas. Termoativadas, A cola também, ela é termoativa. Então, quanto mais ela esquentar, mais ela vai colar. Então, a gente sempre fala, né? Depois da aplicação, o paciente, quando for tomar banho, deixa cair um pouquinho de água quente para melhorar a fixação. Não que seja tão necessário com essa da Vital Tape. Então, não é tão necessário fazer isso porque a cola é muito boa. Mas é sempre bom pela prática esportiva do paciente. Às vezes a gente faz uma tensão muito grande, precisa fazer uma tensão muito grande, então ela fica tracionando por muito tempo. Então é melhor que faça muita dissipação da cola cada vez mais. Então vai ficar um pouco mais difícil de tirar, então a preta, para esse paciente que se expõe muito ao sol, ele pode gerar esse deslocamento da cola muito grande, cola muito forte. Então a gente tem que observar um pouquinho em relação a isso também. Então a cor também tem essa influência interessante. Bem bacana, bem bacana. Então, certo. Então, explica pra gente quais são os principais tipos de bandagens funcionais disponíveis no mercado e como elas diferem uns dos outros. O que a gente tem de bandagem funcional aí? Tá, de forma terapêutica, a gente tem essas daqui de colagem mesmo, né? Que a gente consegue fazer a aplicação para todos esses objetivos que a gente está falando. Tem algumas outras que elas são autocolantes, então ela não tem essa cola, que nem a Cohesive Band, que a gente consegue fazer uma estabilização articular animal, assim, é ótimo. Que essa daqui, ó, ela não tem cola, por incrível que pareça, ela não tem cola. E tem essa aqui que é rígida, né? Isso, e tem a rígida também, eu vou falar um pouquinho da rígida daqui a pouco. Essa daqui, ó, ela é como se fosse um velcro. Então a gente estica ela e passa ela de novo, ela funciona como velcro, ela fica colada de novo, tá? Então isso daqui para uma estabilização articular eu gosto muito de usar, porque ela torna a articulação dinâmica, então a gente não perde o movimento, né? Diferente dessa daqui, que é uma bandagem rígida, então ela não tem muita elasticidade, a não ser da própria composição do material, e a cola dela também é um pouco diferente, ó. Ela é uma cola mais... Elasticidade nenhuma. É só de como você aplica, né? É só de como você aplica e faz a ancoragem dela. Exato. Mas ela, de por si só, não tem a mesma elasticidade e não tem a mesma forma que a outra. Então, essa daqui a gente usa antigamente, a gente não tinha isso daqui, a gente fazia estabilização articular, quando a gente não queria movimento, com esparadrapo. Então, enchia o pé do paciente de esparadrapo e hoje a gente tem essas aqui que a gente consegue fazer uma estabilização muito melhor. Sim. Muito melhor, a cola é muito melhor. Para lutas o pessoal usa muito. Não irrita a pele, não. Diferente daquela outra, do esparadrapo. A questão do suor, porque ela não fica molhada, ela não... Exatamente, ela não molha. A prova ela é resistente à água. Né? Exatamente, então às vezes a gente precisa fazer uma estabilização articular num paciente que vai ficar exposto a uma água, vai ficar exposto a uma atividade muito dinâmica, a gente consegue fazer a estabilização articular com essa daqui. E ainda tem, né, uma proteção da pele, que a Vital também desenvolveu, faz a colocação dessa proteção e depois faz a aplicação em cima para não ficar colado direto na sua pele. Tem o pré-taping, acho que não está aqui, talvez esteja lá na outra sala. Mas é animal, é ótimo isso daqui, e por ela ser mais fininha, e ela ser muito bem maleável, diferente do esparadrapo, que é ruim de você manipular ele, a cola é ruim, a gente consegue fazer, por exemplo, num dedo, né? Então, o destacamento, não precisa de tesoura, não precisa de nada, a gente consegue destacar com o dedo, com a própria mão, e a gente consegue fazer a estabilização aí, ó, através do dedo, ó, através da própria mão nossa, e fazer a estabilização de uma articulação que é muito dinâmica e a gente quer quase que imobilizar, tá? Então a pré-taping essa daqui, ó, que ela é tão fininha
que ela dá a mesma sensação da pele, ela é um pouco mais maleável, também não precisa de tesoura, a gente consegue fazer o destacamento dela na própria mão, a gente passa ela antes de passar a rígida, tá? Então não fica colado direto na pele, às vezes a pessoa se irrita, não gosta e tal, a gente tem a opção de fazer isso também. Ou às vezes é um paciente que numa região que tem um pouco mais de pelo, né, proeminência de pelos, então não puxa o pelo, não vai machucar, nem nada. É para fazer a botinha aqui. Até usam muito essa aqui, que é um pouco mais simples, do que essa daí. Essa aqui é mais, não é o esparadrapo, mas é a esportiva. Essa aí tem rayon, então tem óxido de zinco e tal, é um pouco... geralmente fala, para treinos, mais isso aqui que você usa mais no dia a dia, que é mais simples. Essa aí é mais hospitalar, é mais, de repente, você tem uma competição que vai ficar por mais tempo, é mais jogo. Essa aí tem uma durabilidade um pouco maior do que essa outra aqui. Você tem a furada também, que é interessante isso aqui para laser terapia. Exatamente. Lembra que eu falei para vocês das outras técnicas que a gente vai tendo que associar dentro da nossa composição? Então, se eu preciso fazer uma laser terapia ou uma eletroestimulação, ele tem que ter o contato com a pele. Então, a bandagem ela atrapalha isso se a gente pensar assim. Então, a Vital pensou numa forma um pouco avançada de tratamento e deixou ela furada. Então, o fato dela estar furada permite com que tenha o contato da pele. E nesses furos a gente consegue fazer o laser, consegue fazer o ultrassom, fica um pouco mais difícil, mas a eletroestimulação a gente consegue fazer pelos pontos específicos onde vai a agulha, a gente consegue fazer a agulha e não atrapalha, não perde a tensão da bandagem, a gente continua com a mesma terapêutica. Então tem várias utilizações. É animal, isso aqui vocês não veem em lugar nenhum. Essa aí é sensacional mesmo. Essa daqui é diferente. E essa aqui, a hiperelástica, ela é mais elástica do que a kinese, essa aí vai a 200%. E essa daqui eu acho ela muito bonita, eu gosto dessas cores diferentes. E a composição, até o tecido dela é um pouco diferente. Você olha, parece que ela é uma roupa mesmo, né? É um tecido de roupa mesmo. Então, e cola dela é bem rígida. E uma coisa legal também, que eu acho muito legal nessas bandagens, é a forma com que é a dissipação da cola. Se vocês olharem, ó, ela é toda desenhada, tá? Isso faz com que ele não perca a compressão da cola e o contato da bandagem com a pele, porque isso mantém, ó, quando eu estico ela vai esticando essas ranhuras juntos. Então ela vai continuando fazendo essa terapêutica que a gente quer, né, com funcionalidade, então ela não perde a cola quando o músculo se movimenta. Então isso é extremamente importante também dentro da construção da bandagem de vocês. Não, porra, legal. Bacana demais. A gente mostrou várias, a gente tem vários tipos que... Você pensa em bandagem funcional, você pensa na kinésio, que é a mais tradicional, mas tem uma gama... A kinésio, ela carrega um nome, né, do criador da técnica, né, do Kenzo e tudo mais. Só que é uma bandagem que pouco chega no Brasil, é uma bandagem um pouco mais cara do que as outras, e na composição dela não muda muita coisa, tá? E não tem nada além do que outras do mercado, né? Mas ela também não é inovadora, tá? Não é uma bandagem inovadora, que nem eles não têm uma bandagem que chega a 200%, eles não têm uma bandagem fixa, uma bandagem rígida só deles, eles não têm uma coisa IBAN, eles não têm uma bandagem furada, que a gente consegue fazer outras terapêuticas associadas ao mesmo tempo. Então tudo isso é uma forma diferente de alcançar o mercado e trazer um pouco mais de eficácia no tratamento de vocês. Sem dúvida. Eu julgo pioneiros aí, a Vital é pioneiro aí Tem bastante coisa, é bem legal. Esse desenvolvimento todo que a Ju fez nas bandagens é sensacional. Tem várias funcionalidades. E voltando aqui um pouco das bandagens funcionais, qual o mecanismo de ação dessa bandagem funcional no corpo? Como ela influencia a biomecânica, a fisiologia durante o exercício, né? Que a gente falou a questão da biomecânica, que é fundamental. Isso se aplicou, mas a pessoa depois volta para o exercício ou para a prática dela diária, como passar roupa, como varrer, como o que quer que seja, e como é que isso auxilia, como é que isso pode estar beneficiando. Como o próprio nome diz, a bandagem, por ela ser elástica, ela não limita o movimento de vocês, né? A não ser que a gente use uma atenção específica para limitar o movimento. Então, por ela ser elástica, ela traz um dinamismo para aquilo que a gente quer fazer. Então, seja ela articular ou muscular. Então, não impede que vocês façam qualquer outra atividade. Então, o paciente fala, a hora que eu sair do consultório, eu posso tirar? Não. A bandagem, a terapêutica dela, a eficácia, é de 3 a 7 dias. Então,
A gente tem até um vídeo, né, mostrando 15. que ela fica 15 dias. A cola dela fica 15 dias, tá? E ela só saiu porque a gente puxou. Senão ela ficava mais, tá? Mas a terapêutica é de 3 a 7 dias aí, para ela ter um efeito tissular da forma com que a gente quer. Então, a gente consegue fazer essa mobilidade dos membros, o paciente não deixa de fazer nada do que ele quer, tanto que nas Olimpíadas os atletas competiam com ela. Então, nadavam, o Phelps nadou, a galera correu, a galera levantou peso, então não muda nada, tá? Então, é uma forma de prevenção de lesão também a gente consegue utilizar se aquele paciente tem alguma desordenância articular. Então, se ele tem um desequilíbrio muscular e gera uma desordenância articular, a gente consegue utilizar ela para compensar essas falhas. E aí, tanto que a gente até aplicou na sua filha, né? Sim. As duas, né? Sim. Para corrigir o joelho delas, que elas têm o joelho rodado para dentro. Então a gente consegue otimizar isso com a bandagem. Nas filhas do Marcos também a gente usou, na filha do meio a gente usou. Então, a irmãzinha do Lorenzo, a gente usou da mesma forma. Exatamente, importante. E não é considerado doping, né? Porque você está falando de Olimpíadas, eles usaram lá, não é considerado doping. Não é considerado doping. Virou uma briga muito grande, né, no começo, que, mas isso aí otimiza o movimento, que não sei o que, ajuda e tal. E, na verdade, caiu por terra isso daí. Diferente daquelas roupas de compressão que a galera começou a usar. De natação. Porque aquilo tirava o atrito diminuía mais ainda o atrito da água. Então tornava-se irregular porque os outros atletas não tinham acesso a esse tipo de coisa. Né? Tá. Agora as bandagens elas não diminuem atrito, não alteram o movimento de vocês, elas só vai relaxar ou ativar aquele músculo. Né? É um estímulo muito irrisório perto do movimento em si. Entendeu? Então é mais um estímulo mesmo, sensitivo do que qualquer outra coisa. Então não foi considerado daqueles maiôs que eles estavam usando. Toda uma confederação inteira usou aquilo lá, né? Deu um B.O. da bexiga, né? As bermudinhas o pessoal acho que não manteve, a bermuda que o pessoal não vai mais de sunga, é difícil ter o cara. Mas elas são mais compressivas, né? Ela não fica solta, né? Senão elas são bem justinhas, como fosse maior. A continuação, tiraram a parte de cima aqui, mas só a parte de baixo. A parte de baixo ali meio que permaneceu. Tanto que até para o nadador, o que atrapalha o atrito dele é até os pelos, né? Os pelos atrapalham. Corta, arranca tudo, né? Então tem que tirar tudo. Então, é indicado que faça isso. Pra touca e tal, tudo mais, o cara vai todo lisinho. Não é para não molhar o cabelo, não é para não molhar o cabelo, estragar o penteado. Não é essa a questão. Não é esse o objetivo. É que o cara tira o atrito na água. Tirou o atrito na água, exatamente. Interessante, bem legal. Bem legal. E alguns exemplos que a gente pode dar da bandagem funcional aplicada em diferentes partes do corpo? Quais são as técnicas mais comuns de cada área? O que nós temos sobre isso? Tá. Como eu falei, a gente pode cortar ela de diferentes formas, né? Aqui ela está em I, se a gente cortar aqui no meio e até certa parte, a gente vai fazer ela em Y. Se a gente cortar do outro lado, mantendo 4 pernas, a gente vai fazer ela em X. Se a gente cortar ela toda filetadinha, assim, em cada quadradinho desse aqui, a gente cortar ela toda filetada, a gente consegue fazer a aplicabilidade dela uma forma de polvo, de garfo, como a galera costuma chamar. Lembrando que a gente aumenta a zona terapêutica quanto mais perninhas ela tiver. Legal. Tá. E aí a gente consegue usar na área de dermato. Inclusive ontem uma pessoa me procurou, uma grande amiga, vai ganhar bebê em setembro e pediu para que eu já reservasse a data para poder atendê-la no pós-operatório imediato. Isso é fundamental. Então, não é muito a minha área, não é uma coisa que eu costumo fazer na minha prática clínica, né? A coisa da Luísa, né, que estava lá no exatamente, mais a cara da Luísa. Eu estou mais voltado para o esporte, mas por ser uma grande amiga, eu vou tira a questão de queloide, auxilia bastante. Cara, auxilia demais isso daqui, você faz uma sustentação. Drenagem linfática. Exatamente. Lembrando que toda cirurgia abdominal, a gente abre uma grande parte muscular, né? Então você tem que abrir o músculo do reto abdominal, isso você tira a estruturação das vísceras, né, dos órgãos em si, você abre o peritônio, que é uma camada serosa que cobre todo o sistema digestivo. Nesse tipo de cirurgia, o paciente, para fazer aquela mobilidade, é melhor a gente fazer uma aplicação de uma bandagem de uma forma específica do que colocar aquela cinta que incomoda, que machuca, o paciente fica incomodado, não consegue se mexer direito. Então a gente consegue mandar uma estruturação de forma a sustentar as vísceras e os músculos até que eles se recuperem e se tornem funcionais na sua vida ativa, e a gente não gera nenhum problema, nenhum desconforto para o paciente. Então, gosto muito de usar para esse tipo de função.
né? Essas grandes aqui, que de 7,5, de 10, o pessoal também, a parte grávida que você falou, para sustentar a barriga, que às vezes fica pesada aquela barriga e tudo mais. Toda grávida, ela evolui para uma sobrecarga do assoalho pélvico, né? Então a gente joga, o bebê joga a bexiga lá para baixo, isso é fisiológico, é esperado que isso aconteça, mas a gente pode auxiliar isso de algumas formas, né? Então diminui as dores lombares, a gente consegue fazer uma sustentação de forma não crânio-caudal, mas ao contrário, então caudal para a parte mais medial do corpo, então a gente traz a barriga para cima, ajuda na sustentação, ainda mais se aquela mulher não fez uma preparação pré-gravidez, né? Então ela não tem uma musculatura muito forte, o assoalho pélvico dela não é forte, a gente tenta não sobrecarregar mais ainda esses músculos fazendo uma sustentação na barriga. Interessante. Então, vários, não só para o pessoal que está achando que é só para a parte de atletas, para esporte, não. Você tem um uso enorme na parte de oncologia. Tem muitas pesquisas sobre bandagem funcional na oncologia, na parte de drenagem linfática. A gente mesmo tem boas parceiras que a gente trabalha com pesquisas. Essas bandagens foram todas testadas com pacientes oncológicos, aprovadas em várias pesquisas que elas fazem. Então, assim, é sensacional como tem a parte da Luísa, que a gente falou, a parte dermatofuncional está cada vez mais forte, a utilização de bandagem funcional para essa parte de queloide, cicatriz, pós-operatório, tudo está auxiliando demais. Então o pessoal acha que bandagem é só aquela parte para esporte, para ficar bonitinho e tudo mais. Não necessariamente, você tem muitas outras utilidades, né? Exatamente, eu tenho uma aplicação, assim, faço praticamente quase todos os meus pacientes a aplicação da bandagem, né? E lá no nosso Instagram a gente mostra tudo isso, né? Como faz, por que fez e tudo mais. Então, até foi feito um vídeo, eu acho que do ano passado, né, André? No começo do ano passado, pra galera que trabalha com gamer, né? As meninas estão usando aqui, que trabalham, não só com game, mas que trabalham com computador por muito computador, tal, atendimento de WhatsApp, essas coisas. Isso, a gente ensinou as pessoas se auto-aplicarem, né? Foi. Porque usando a coisa usando a coisa IVBAN, fazia uma estruturação articular como um bracer, então ela fazia uma estruturação articular, mas também gerava um estímulo muscular. Então preparava, tirava as lesões tendíneas e fazia uma preparação do músculo para estabilizar aquela articulação, e aquele paciente que fica o tempo inteiro com o braço assim, com movimentação exacerbada do mouse, com o punho em extensão, então fazer uma sobrecarga muscular, a gente ensinou a aplicar dessa forma para que eles consigam. Elas usam sempre. Vira e mexe, elas vêm aqui, catam uma bandagem, a coesive, aí você colocam no punho, porque auxilia, diminui essa amplitude de movimento. Exatamente. E tira a sobrecarga do músculo. Sobrecarga em cima do músculo. Então é muito utilizado, é muito indicado para esse tipo de coisa. Não, sensacional. Então, além da sua experiência, quais são os benefícios mais significativos que você observou com o uso da bandagem funcional em atleta? A gente falou um pouquinho sobre não atletas, mas também, como foco aqui um pouco do nosso podcast, a questão dos atletas. Qual que você entende como os grandes benefícios para quem pratica alguma atividade física? Tá. Quando a gente periodiza o treino de um paciente, de um atleta, a gente coloca meio que espaçados os treinos específicos de força, para, no geral, os overtrainings e as lesões tendíneas e lesões de distensões musculares e tudo mais. Mas em alguns certos pontos a gente precisa que esse atleta evolua com um pouco mais de rapidez. Pensando nesse um pouco mais de rapidez, a gente pode melhorar a recuperação muscular com isso. E também fazer uma proteção nos tendões. E até na estrutura de fáscia muscular, para que esse paciente não evolua para uma lesão e a gente não diminua o desempenho esportivo dele. Então, o atleta de alto rendimento, por exemplo, ele permeia numa linha muito tênue ali entre a saúde e o problema em si, entendeu? E a disfunção e as lesões. Então, a gente tem que tatear muito bem isso. E a bandagem, para isso, no atleta de alto rendimento, é um grande auxiliador. A gente diminui as chances aí das disfunções, das lesões, e prepara esse atleta para aquilo que a gente evoluir como um plano de objetivo para aquele projeto esportivo que ele faz, para aquilo que ele quer fazer. Sensacional. Precisa fazer. Precisa, Não, é fundamental. Como ele falou,
a parte de proteção, de prevenção de lesão. Então você vê atletas de futebol que fazem sempre aquela botinha com a bandagem rígida, utilizam demais. O pessoal de boxe sempre coloca. O próprio ela mesmo. A mesma rígida. O jiu-jitsu também usa bastante a rígida. O pessoal de vôlei e basquete também que fazem uso das bandagens. É bem interessante, Então, ajuda demais ali na contenção, na prevenção de lesões. Exatamente. Né? Mas, aliado não só aos benefícios, a gente tem também os riscos, as contraindicações que podem acometer e podem ter algum prejuízo ali para a pessoa. Quais seriam esses riscos, as contraindicações que devem estar cientes no uso da bandagem, como a gente pode minimizar esses riscos? Como eu falei, né, a bandagem ela tem que ser, não é só colar em qualquer lugar, de qualquer forma, né? Ela tem uma indicação, uma especificidade para aquilo. Então, dependendo do estímulo onde eu colocar vai gerar um estímulo que é contrário àquilo que a gente quer. Então, a tensão que eu vou usar, a forma da aplicação, a forma do corte, das distensões, do posicionamento do membro. Então, isso vai ser um processo reverso àquilo que eu quero, tá? Então, quando eu penso numa aplicação, eu tenho que estudar meu paciente, eu tenho que olhar para ele, eu tenho que identificar o que vai gerar de problema. Além do que, eu não posso colar a bandagem, né, de uma forma de contraindicação absoluta, que eu julgo. A gente não pode colar a bandagem em cima de uma lesão aberta, ferida, né? Em cima de uma ferida. A hora que você arranca a pele do paciente. Então, uma queimadura, a gente não vai aplicar. O paciente já tem uma alergia na região. Se ele está com uma alergia na região, eu não vou gerar outro estímulo solar nele, entendeu? Então, em cima daquela alergia, eu não vou colar. Eu nunca vi essa bandagem, tá? Em todo o tempo que eu tenho de aplicação de bandagem, de tempo de formação e tudo mais, mesmo que antes da minha formação, de concluir o curso, eu já tinha o curso da bandagem. Antes de formação de fisioterapeuta, já tinha o curso da bandagem. Já fazia o uso da aplicação e tudo mais, então tem bastante tempo que eu faço a aplicação dela. Eu nunca vi um paciente me reclamar, dizendo que evoluiu para uma alergia por conta da bandagem, tá? Então a gente nunca viu isso, eu acredito que o André também não tenha visto isso na prática empresarial dele, então tenho certeza que essa cola não vai te evoluir para uma lesão, para uma alergia e nem nada. Então, claro que tudo com muita indicação. Se o paciente já tem uma alergia ativa na região, eu vou colar uma bandagem em cima, vai dar merda. Então, é melhor que eu não faça esse tipo de aplicação. Sim. O que a gente vê assim, de casos que dá problema é o cara que não tem a técnica, a capacidade de fazer a aplicação, o cara leigo que pega e resolve fazer, aplica de qualquer maneira. Não tem conhecimento. Sem ter conhecimento, aplica, né, como a gente viu de outra vez, com laser junto, era com laser que queimou. Com TENS. As placas do TENS, com TENS, existem algumas placas de TENS, né? Os eletrodos, quando eles são emborrachados, para a gente conseguir fazer a dissipação do choque, a gente tem que fazer uma aplicação de um gel de condução. Esse gel de condução ele tem que ser passado em toda a estrutura do eletrodo, senão a gente vai queimar a pele do paciente. E aí, o que aconteceu isso pode gerar uma queimadura no paciente e a gente colocar uma bandagem depois do lado. E aí a impressão é que vai, ou em cima, a impressão é que vai dar que aquilo gerou por conta da bandagem. Mas a gente passou por toda uma avaliação no laboratório e viu que de fato não tinha nada de diferente na bandagem. Elas são testadas dermatologicamente e tudo mais. Então não é uma coisa simples assim, como a gente está falando. Não é um band-aid. Isso aqui não é um band-aid, né? Isso aqui é terapêutico. A gente usa isso aqui para tratar disfunção, para tratar paciente grave, paciente sério. Então com lesões sérias. Então isso aqui não é brincadeira. Isso daqui a gente usa no hospital para fazer estabilização de tubo, de bebê, de adulto, de idoso. Então não é tão simples assim, tá? Então aqui é um negócio estudado, não é brincadeira não. Sim, sair colocando um negócio que passa calor ali junto e aplica uma cola que é termoaquecida. Então você tem que ter cuidado, você tem que ter o conhecimento do que você está fazendo. Além do que você vai fazer uma hiperestimulação solar. Então esse paciente vai ter uma reação, alguma reação. Então ele vai ficar com uma dor naquele lugar e vai falar, pô, foi a bandagem. Não foi a bandagem. Foi o animal do terapeuta que aplicou a bandagem de forma errada. Então
Exatamente. Aí é complicado, né? Aí não dá para defender, né? Aí não tem o que fazer. Então, faça o curso, Não dá para defender. Estude, entenda exatamente, procure profissionais capacitados para você poder realmente fazer a aplicação da bandagem. A gente vende essas bandagens na farmácia? Tem, você pode chegar lá e você comprar. Mas o ideal é que você se aplique, o profissional peça para você, compre a bandagem de qualidade, isso aqui, você vai lá, você faz a compra, você fica com o rolo. Então, cada vez que você for no profissional, ele vai pegar daquele rolo e vai fazer a aplicação em você. Se ele, porventura, perceber como esse do braço aqui que a gente dá, você pode fazer uma auto-aplicação? Sim, mas com orientação. O cara vai te explicar, aqui no braço você vai fazer dessa forma, você não vai apertar demais para não garrotear. Exatamente. Então, tem todo um cuidado. Assim, você consegue fazer auto-aplicações? Em alguns casos, sim, mas orientado por um profissional. Exatamente. Não é simplesmente sair a louca porque viu na televisão, alguém ouviu aqui o podcast e quer fazer a aplicação. Exatamente. De forma... O maior exemplo é o André e a Ju. Eles trabalham com isso há anos. Mas eu não me aplico. Isso aqui, eles não se aplicam. Eu fico me aplicando. Então, toda semana que ele precisa de alguma coisa, ele me liga, eu venho aqui e faço a aplicação. Ele faz a aplicação. Sim, é um cara que conhece. É um cara que conhece. Tem todo conhecimento estrutural disso daqui, sim, além do mais. Mas a técnica da aplicação... A Ju faz, ela tem um conhecimento, vários cursos e tudo, mas não é fisioterapeuta, mas tem um conhecimento muito mais vasto de todos os cursos que ela faz. Ela consegue fazer algumas aplicações simples, mais tranquilas, mas que foram orientadas também por profissionais, tanto profissionais neuro como pelo ALA, mostrando exatamente, ela tem um conhecimento mais vasto. Então ela consegue fazer algum tipo de aplicação, como ela fez na mãe dela da queloide. Ela ligou para a fisioterapeuta oncológica, a Érica, que já fez vários vídeos aqui pra gente. A Érica viu, explicou, beleza, a Ju entendeu como foi fazer, depois mostrou para ela, tá certo, tá tudo certo, e realmente auxiliou. Mas assim, não é uma pessoa leiga, não é uma pessoa aventureira que saiu fazer, vou cortar vários negocinhos porque eu vi que funciona e vou aplicar em qualquer lugar. Não. Eu sou fisioterapeuta, se eu construir um carro vai dar ruim. Vai, você anda de kart, tem um conhecimento absurdo ali. Então, mas se eu construir um carro, eu tenho conhecimento da pilotagem, do carro, do kart. Exato. Mas se eu construir um carro, talvez esse carro não fique bom e vai dar problema. Então, melhor que... Um de rolimã a gente consegue. Eu consigo, eu até tenho um lá de criança que eu tenho desde criança. Guardado lá. Funciona, mas foi meu pai que construiu. Você auxiliou um pouquinho, deu uma martelada. Você deu uma martelada no dedo. Mas então, assim, a gente tem que entender as nossas limitações profissionais. Sim. E aquilo que a gente nasceu para fazer. Sim. Então, não adianta eu querer construir um carro como eu nasci para construir um carro. Sim. Né? E para pilotar ele, mas não... Exato. Até uma coisa interessante, essas daqui que a gente estava falando da Cohesive Band, a gente tem algumas dessas em casa porque criança se machuca. Então, criança se machuca bastante. Então, a gente usa, às vezes, em cima de... Não diretamente no machucado. Se é um machucado mais simples, se é, de repente, alguma coisa que está... Roxo apenas. Roxo, pouco lesionada, que ela está com dificuldade para botar um tênis, uma meia, a gente consegue aplicar isso aqui em cima por não ter cola. Então, mesmo que você aplique e tenha ali uma pele um pouquinho mais sensível, ela não vai arrancar sua pele fora porque não tem nada. Mas às vezes a criança ralou, minhas filhas, cai, rala e tudo mais. Então a gente usa isso aqui como suporte. Então, por exemplo, a gente limpa, faz a limpeza daquele machucado que ralou, bota ali o medicamento, bota de repente um algodãozinho em cima, molhado para ela ter aquele alívio, né, ficar mais... E prende com isso aqui, porque só o algodão ela vai ter que ficar segurando. Então a gente vem aqui, enrola com a bandagem, que não vai ter problema na pele, tá com o algodão em cima, e a gente consegue fazer ali segurar, ou a bolsa de gelo, que a gente tem hoje em dia. A Catarina outro dia estava com o braço... Tomou 3 joelhadas no braço ali da amiga dela no treino de jiu-jitsu. Aí chegou com o braço dolorido, todo dolorido. Aí a gente encheu a bolsa de gelo e tal. E para não ter que ficar segurando, a gente pegou isso aqui e aplicou em volta. Não tem cola, não tem nada. Era mais por suporte daquilo lá. Então você vê muito isso. Jogador de futebol que sai do campo, tá com o joelho arrebentado, jogador de basquete, o cara bota aquelas compressas de gelo e você coloca isso aqui em cima ali, porque é mais prático. Faz uma estruturação, faz a estruturação, fixação. Mas não é nada terapêutico. Não é terapêutico, é só para dar o suporte. Então, não é elástica, não é nada, né? Você pega a Cohesive Band, que não tem cola ali, você dá a sustentação que você precisa. Exatamente. Isso aí tá de boa. Não, isso aí tá liberado. Tá liberado. Então, assim, algumas coisas simples você consegue, tá? Agora não, fazer um tratamento num ombro ferrado, movimentar, aí você realmente precisa ter um conhecimento mais amplo. E até mudando um pouquinho a
o lado da pergunta, né? O André, como empresa, como fabricante, como tudo mais, como você identifica isso com uma forma terapêutica, assim, que você vê a aplicabilidade, que você vê as indicações, né? Lembrando que o André, de forma profissional, ele não tem uma formação para isso, né? Mas ele tem uma formação empresarial, então a construção e tudo mais. Como você vê a galera na utilização disso, o feedback que eles te dão em relação a isso, sem ser eu, obviamente? Não, a gente tem, assim, do mercado em si, fantástico, assim, as pessoas adoram a nossa bandagem, sem dúvida, assim, a construção e tudo que a gente fez nesses mais de 10 anos que a gente tem essa linha da Vital Tape, é a principal bandagem do mercado hoje em dia, tanto pela a gama de material que a gente trabalha com material de qualidade, então não é qualquer cola que a gente está colocando, como eu falei mais cedo, a gente testou essas quinésias, todo esse material que chega aqui, antes de ir para o público, a gente manda para vários profissionais que a gente já tem mapeado. Então, a gente fez as quinésios, tudo mais. Então, a gente mandou para um pessoal de onco, a gente mandou para uma galera de dermato, a gente mandou para um pessoal de esporte e escutou o feedback de cada uma dessas pessoas. Ó, essa cola ficou assim, essa aqui não ficou legal, essa aqui pode melhorar de tal forma. Então, a gente pega isso nesse desenvolvimento do produto, manda de volta para a fábrica e faz o ajuste necessário, vem outro lote, a gente ajusta. Então, isso aqui foi um trabalho contínuo que a gente está sempre melhorando e desenvolvendo. Então, a gente vai fazendo isso em parceria, principalmente com os profissionais. Então, o Alan, que participou recentemente, que está com a parte das órteses, que a gente trouxe recentemente as órteses de estabilização. Ele viu o primeiro material que chegou, deu sugestão, ó, isso aqui ficou legal, isso aqui pode ser assim, essa aqui pô, é melhor que seja solta, o tamanho da faixa que vem, o material. Então, a gente tem esse cuidado de estar próximo aos profissionais e ouvir o feedback das pessoas que realmente vão utilizar os produtos. Então, todos esses aqui foram testados por profissionais, dentro de pesquisa, do feedback com os pacientes que a gente mandava. Então, nada vem de orelhada, nada a gente traz assim e simplesmente, vamos pegar ali a bandagem X que já tem na fábrica lá que o cara faz e vamos reproduzir e botar só a nossa marca. Não, isso não existe. E até a órtese de estabilização articular, até a gente conversou sobre, né? E eu já dei esse feedback para o André também, para a Ju, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com a órtese mais ápice do mercado, que é a mais comum, não é a mais comum porque ela não é acessível, né, financeiramente. É a órtese mais cara que a gente tem hoje no mercado. Tive a oportunidade de trabalhar com ela, de fazer um estudo de campo com ela, com algumas opções, e fiz com a do André também, com a da Vital, que é que está chegando agora no mercado, logo está disponível para vocês também, e a gente fez alguns estudos. Já está à venda. Já está à venda, já está à venda, então já acessa o site lá, já encomenda de vocês aí. A gente fez um trabalho um pouquinho minucioso, tanto para uma pessoa, eu fiz especificamente para 3 pessoas, essas 3 pessoas, uma era uma disfunção de cotovelo, a outra era uma disfunção de joelho, os outros 2 eram uma disfunção de joelho. Uma mulher e um homem. Então, dos 3, 2 homens e uma mulher. Um dos homens trabalha, tá? Não é uma atividade esportiva, mas é um trabalho exacerbado que ele faz, um trabalho manual. E os outros 2 são atletas. Então, o rapaz do joelho, ele também teve a oportunidade de ser esse cobaia, digamos assim, sim, das 2 órteses. Ele falou, cara, eu sinceramente, as órteses têm o mesmo tamanho, mesmas indicações, eu senti mais estrutura nessa daqui, para minha prática esportiva. Eu falei, sério? Ele, sério. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, eu senti mais segurança no jogo, senti mais segurança no movimento, eu não fiquei com dor depois, ela não me irrita nas bordas, porque um grande problema delas é que elas têm uma costura na borda que garroteia tua pele. Então, durante o movimento, ele fica raspando e aquilo incomoda. Ele falou, cara, eu não tive com essa. E detalhe, custa 10% do valor. É verdade. 10% do valor dessa do ápice. Então, que uma que custa lá em cima tem a mesma aplicabilidade daquela que custa 10%, e não é porque ela é mais barata que ela tem uma composição diferente. A composição do material é o mesmo. Sim. A construção das linhas que vai dar a estruturação é a mesma. E isso eu, como profissional, pude avaliar e trazer. Então, para esse tipo de coisa, tanto que esse atleta, ele quis encomendar 2 para o sogro dele. Verdade. Que não pratica atividade física, mas ele tem uma artrose no joelho, então ele falou, cara, vai ajudar? Vai. Ele mora no Rio de Janeiro, ele veio do Rio de Janeiro para cá,
a gente testou a órtese nele, mediu tudo mais, uma não deu certo, ficou só com uma, depois a gente acertou com a outra, encaminhou, encostou e seguiu. E tá lá, vida que segue, todo felizão. Então, a construção delas é muito específica para aquele tipo de atleta. Então não é uma coisa assim tão simples. Isso aqui teve muita pesquisa em cima para todos os produtos que a gente traz tem eu falei, não é um band-aid. Não é um band-aid, não é um esparadrapo. Até o band-aid teve uma porrada de estudo em cima, mas isso daqui, cara, que é terapêutico e corrige disfunção. Não. Então é muito sério, cara, é muito sério. Qualquer dia vamos fazer uns também sobre essas órteses, também é um tema legal. É um tema legal de trazer até para apresentar o produto para vocês, exatamente. Não, bacana. É isso, tudo aqui tem muita pesquisa, é um trabalho muito sério que é feito aqui dentro, não é de orelhada não. Exatamente. Vocês não conhecem o tamanho disso daqui, gente. Vocês não conhecem o tamanho da Vital aqui, não. Vem aqui, você fica bobo com tanto de coisa que tem aqui. Tem bastante coisa, estamos indo, estamos aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Devagar e sempre. E lembrando também, André, podia falar um pouquinho da cola, né? Da diferença da cola para eles, né? A gente vai falar no final, a gente comenta um pouquinho da diferença entre cada uma delas aqui da Sport e da Premium, a gente comenta ali no final. Então, vamos pegar aqui um exemplo prático de um atleta que se beneficiou do uso das bandagens, algum caso que você tenha utilizado e se realmente aquela pessoa tenha se beneficiado do uso das bandagens. Para esse mesmo atleta que eu fiz a pesquisa, já é um atleta que eu atendo há bastante tempo, ele é super orientado em relação a todas as terapêuticas, é um cara bem regrado também em todo o tratamento e orientação que a gente faz para ele. Ele tinha um edema no joelho, a gente fez uma estruturação articular ótima com ele, mas ele ainda tinha um edema no joelho. E aquele edema a gente não conseguia tratar muito afinco, assim, né, com todas as técnicas de termoterapia e tudo mais. Eu fiz uma estruturação dela em forma de polvo, né, então eu fiz como se fosse ela fica de uma forma com que ela drena aquele líquido que está ali, que ela vai drenar aquele líquido para as linfas, então vai fazer toda a captação e aí vai dissolver aquilo lá de forma sistêmica no corpo. Então a gente conseguiu fazer uma estruturação dessa forma. Então depois do jogo, ele ficava com muito edema no joelho. Então a gente fez essa aplicação, cara, seguia. Depois do jogo ele tirava, ou às vezes ele até deixava, quando ele sentia um pouco mais o joelho, e, cara, diminuiu o inchaço. Que beleza. Diminuiu o inchaço. Para as canelites, por exemplo, eu tenho uma atleta que que eu trato ela joga basquete como profissão, parte de profissão, porque ela não é a principal atividade dela financeiramente, né, de renda financeira. Mas ela tem isso como uma prática diária, aí ela faz musculação como uma forma de preparação e reabilitação e tudo mais, estabilização, enfim, prevenção de lesão. Sim. Ela gosta muito de jogar vôlei, então ela joga vôlei pelo menos 3 vezes na semana, e além disso ela também corre como parte do esporte dela. Então ela faz corrida todos os dias para melhorar o desempenho esportivo dela no basquete. No vôlei, não era vôlei? No basquete. No vôlei ela gosta de jogar, então ela participa de um time meio que pra brincar. O 3 vezes na semana. O que ela treina todos os dias é basquete. E corre todo dia. Corre todo dia. Sim, é uma vida diferente da nossa. Sim. Né? Não muito da sua, né? Não muito da sua, que treina muito. Mas assim, ela se prepara muito pro esporte. E ela é forte, ela tem uma musculatura densa, uma musculatura preparada e tudo mais. Legal. Mas ela tem uma frouxidão ligamentar. Então, além disso, ela começou a evoluir para uma corrida disfuncional. E essa corrida disfuncional compensou com alguns outros músculos que não foram preparados para aquilo. Ela começou a evoluir para canelite, começou a evoluir para as lesões tendíneas, as famosas tendinites. E aí eu comecei a usar as bandagens para fazer uma liberação, não uma liberação, mas uma facilitação naquela região e também para auxiliar na estruturação articular. Cara, sim, ela joga frequentemente. A gente readequou os treinos dela, né? Eu orientei. É muita corrida, porque basquete é corrida pra caramba. Mas ela também não corre 50 km, né? Ela faz uma corrida específica pro basquete, então ela também é treinada em relação a isso. Mas é uma menina que faz isso a vida toda. Sim. Ela é forte, ela tem uma musculatura de quadríceps muito grande e tal, então ela é bem preparada para isso. E aí a gente faz as aplicações, inclusive hoje, provavelmente hoje ou amanhã, ela dá uma batida na porta do consultório lá, mas ela tem jogo no final de semana, então provavelmente entre até quinta-feira aí eu tenho que atender ela. Tem que atender a menina. É. Bom, mas
Acho que são as principais, assim, mais recentes, são eles que eu tenho entendido. que tenha mostrado mais um pouquinho do trabalho com eles. Bacana, bacana. Muito bom isso. E como os fisioterapeutas e profissionais da saúde podem integrar o uso da bandagem funcional em seus tratamentos? Existem certificações, treinamentos específicos recomendados? Como é que funciona? Tá. Existe sim os cursos para bandagem funcional, tá? A gente ministra esse curso aqui também no interior de São Paulo, em Indaiatuba, tá? Através dos nossos canais, das nossas canais de divulgação, né, das nossas redes. Vocês podem acessar e verificar as datas, e fazer as inscrições e tudo mais. Perfeito. Mas esses cursos eles precisam precisam passar por uma certificação. Então, se você quer aplicar a bandagem de forma correta, entender da técnica e tudo mais, esse curso é com a gente. Era um curso pequeno, de uma quantidade de horas específicas. A gente entendeu a necessidade de também aumentar a nossa grade desses cursos. Então, eu refiz todo o processo de formulação do curso, criei ele de novo de forma modular, a apostila ela é indicada, na apostila ela tem foto, tem explicação da aplicação, tem as indicações da aplicação por área e por disfunções. Então é uma apostila de 90 páginas. Nossa. Então assim, você vai levar como um guia, como um manual para sua casa. É um livro que leva. É um livro, você vai levar como um manual para tua casa. A Bíblia da bandagem. A Bíblia da bandagem. Então assim, é todo indicado, todo especificamente para aquilo, para sua certificação, para sua melhor aplicação da técnica e para evoluir melhor os pacientes de vocês. Oh, incrível. 90 páginas, é bastante coisa. Grande. Com foto, deu um trabalho, hein? Tem um pouquinho. Mas lembra que não é uma construção do dia para a noite, né? Sim. É uma construção de anos. Você foi evoluindo, foi melhorando, né? e provavelmente foi a bandagem. E provavelmente você continua melhorando ela cada vez mais. Vai melhorar cada dia mais, 1%. 1% melhor. Exatamente. A mesma coisa da bandagem. Essa bandagem hoje não é a mesma bandagem de 10 anos atrás. Ela evoluiu de uma forma absurda. Então tem tecnologia aqui em cima do negócio. Conforme foi evoluindo todas as construções, né? Sim, você vai ouvindo, vai escutando, vai dando os feedback, vai sempre melhorando. Exatamente. Vai sempre, cada vez, vai ajustando um pouquinho mais. Incrível, incrível. E por fim, quais são as inovações mais recentes no campo das bandagens funcionais? O que podemos esperar dessa técnica para o futuro? Uma técnica que já tem há bastante tempo, mas, como você falou, está sempre evoluindo, está sempre melhorando o material. Assim, eu acho que a bandagem está num ápice de tratamento, né? Ela só evoluiu desde o seu início, né, terapêutico até hoje. Então eu acho que elas vão evoluir muito mais na facilidade de aplicação, nas indicações dos profissionais para as disfunções. Então eu penso muito numa capacitação profissional para aplicação e para benefício do paciente do que para mudança de alguma coisa na bandagem, né? Talvez mude alguma coisa da cola, apareça alguma coisa muito, né, mirabolante, muito evolutivo, inovador, mas eu acredito que a bandagem hoje, da forma com que ela é construída, com a cola, com a rigidez, com os estiramentos da cola, como ela é aplicado, eu acho que isso daí hoje atende muito, está bem consolidado no mercado e atinge muito, terapeuticamente falando, aquilo que a gente tem como objetivo no nosso paciente. O que a gente tem visto assim, bastante é o maior conhecimento de alguns profissionais que antigamente estão utilizando, por exemplo, a questão do pós-operatório. Até um tempo atrás, até quando minhas filhas nasceram, uma tem 11 e 8 anos, você não tinha essa questão do pós-operatório, do tratamento, de repente, de queloide, de cicatrizes, dentro do uso, no centro cirúrgico, a pessoa fez a cirurgia e já ela sai... Ela acordou da cirurgia, ela já sai. Quando ela acordar, já está com a aplicação da bandagem. Já está toda bandada. Então, você vê que realmente vai ficar... Então, essas pesquisas, esse maior conhecimento de mais profissionais, não só os fisioterapeutas, mas até os médicos mesmo, entendendo a importância dessa técnica... De indicação correta. Da indicação correta, de ter um profissional realmente habilitado para fazer parte dessa equipe, porque hoje em dia você tem profissionais que você tem lá o anestesista, você tem lá o clínico geral, você tem lá outras pessoas que compõem essa cirurgia, essa mesa ali que vai operar, e tem lá também hoje em dia o fisioterapeuta participando da cirurgia e tudo mais, né? Que até pouco tempo atrás não tinha isso. Não tinha. Eu trabalho dentro de uma UTI, fisioterapeuta cardiorrespiratório,
e eu aplico nos meus pacientes isso aqui. E até pouco tempo atrás não tinha isso. Não tinha isso, exatamente. Então, assim, se eu identifico... A gente estava com uma paciente recentemente e ela evoluiu para um edema de membro inferior muito grande. Por muito tempo acamada, mal distribuída de forma hidroeletrolítica. Então, ela evoluiu para uns edemas muito grandes nos membros inferiores. E a família não tinha condição de comprar uma meia compressiva. Antigamente, a gente pegava as bandagens, as faixas, aquelas faixas de proteção de pele, aquelas que a gente... de atadura mesmo, e fazia uma aplicação dela. Hoje, com essas técnicas, com essa evolução do nosso trabalho, eu apliquei ela. Então eu fiz todo um trabalho de polvo dela, né, das fitinhas e tudo mais. Fiz a aplicação com a ancoragem correta, fiz a drenagem dela, ficou lá 5 dias. A gente tirou, ajuda no estímulo solar, a paciente diminui o edema, é confortável, a atadura não é confortável. Sim. A gente não consegue manter a mesma tensão com a atadura por muito tempo, você toma porque banho, ela mobiliza. Né? Você toma banho, faz tudo, isso aqui você bota a roupa por cima, nem aparece, não atrapalha nada, não incomoda. Vai ficar a vida toda se precisar usando, entendeu? Não vai atrapalhar a vida dela, não vai atrapalhar nada. Obviamente é uma paciente que hoje está acamada, diminui fluidos e tudo mais, mas isso aqui ajuda muito, muito mesmo. Então, eu também acredito que seja um dos caminhos, seja esse, o maior conhecimento dos profissionais da importância e maiores pesquisas que realmente comprovem, porque com as pesquisas você consegue fazer com que essas pessoas realmente validem essa técnica e vejam a real importância que ela tem para o benefício dos pacientes, não só o esportista, como está falando aqui de pós-operatória, parte respiratória, que não tem relação direta com o esporte, acho que já é bem consolidado a utilização da bandagem. E outras áreas da fisioterapia, da parte médica, acho que estão também entendendo e reconhecendo a importância que a bandagem tem no tratamento. Né? É um olhar diferente para aquilo que a gente faz, né, cara? Então, quando a gente olha para esse tipo de terapia, cara, a gente está evoluindo. E todos os dias, é uma evolução constante. Exato. Constante. Então se preparem, se qualifiquem, certifiquem-se, que a gente tem muito conteúdo para vocês, tem muito curso que vai capacitar as técnicas para vocês. Exato, exato. E agora, para a gente finalizar aqui o que a gente tinha programado aqui para hoje, explicar um pouquinho sobre a diferença que a gente tem, por que a gente tem duas bandagens, né, que são a Sport e que a gente tem a Kinesiology Premium. Elas têm praticamente a mesma estrutura, são compostas da mesma forma e em determinadas partes do país as pessoas usam a Sport para a parte oncológica, para a parte pós-operatória, então elas têm a composição exatamente igual. O que diferencia, o que é o grande diferencial da nossa marca, desse trabalho todo que a gente fez junto com os profissionais, é a tecnologia que é exclusiva da Fisiovital, que é a Sensitive T. Então, essa é uma tecnologia que nós desenvolvemos, que a Ju desenvolveu junto com os profissionais, e aqui a gente tem dois tipos diferentes dessa Sensitive. Então, a gente tem aqui na parte Premium e na parte de esporte. Na esporte, a gente tem a Sensitive T1, que ela é maior resistente ao suor, projetada para aderir em locais mais fortes, né, para atividades físicas. Então, ela tem um pouquinho mais de cola aqui, são 5 gramas a mais de cola nessa aqui. Essa aqui já é Sensitive T2, então recomendado o quê? Para peles sensíveis, para pós-operatórios, para a parte de dermato funcional, para oncologia. Então, essa é a grande diferença que você tem dessas duas aqui. Aplicações diferentes, mas a gente tem casos de pessoas que utilizam a Sport em pós-operatório, em oncologias, em regiões principalmente no norte e nordeste do país, são áreas mais quentes, então que uma cola com um pouquinho mais com um adesivo com um pouquinho mais de cola auxilia nesse processo. Então o pessoal do sul do país, sudeste, dá preferência para utilizar a Premium. Elas são todas hipoalergênicas, ou seja, elas não dão alergia em você, são confortáveis, você consegue utilizar em períodos longos, como a gente falou aqui, fica na gente praticamente 15 dias, 10 dias, dependendo do uso e do local que você esteja aplicado. Então, o local que você tem mais movimentação, lógico que ela vai durar um pouco menos, mas pelo menos 7 dias, facilmente ela vai ficar aplicada no seu corpo. E os grandes benefícios, a recuperação rápida, minimiza desconforto,
para edemas, para cicatrizes. A esportiva maximiza a performance atlética do profissional, ajuda na recuperação de lesões musculares, mantém a funcionalidade durante atividades físicas de alta intensidade. Então você tem essas duas opções, tanto a linha Sport como a linha Premium, e com essas embalagens novas aqui que o papai fez aqui, ó, que ficou bonitinha. Ficou animal, cara. Ficou bacana. Ficou muito bonita, cara. Eu gostei demais. Lembrando também que ela não limita você em fazer nada. Não. Ela não te limita na sua prática esportiva, nas suas atividades diárias, não vai ter contraindicação no seu pós-cirúrgico. Então a aplicabilidade dela só vai te trazer benefício. Sim. Então vale a pena você, no pós-operatório, você esportista, quer melhorar a tua performance de forma a prevenir as lesões, cara, procura um profissional que vai conseguir fazer essa aplicação para você, mas um profissional capacitado. Sim. Procura, ou manda mensagem pra gente, a gente tira suas dúvidas, faz as indicações, se você não é daqui da região. Sim. Se você for da região, pode passar por um contato com a gente, um contato direto, né, físico, presencial, onde a gente consiga fazer a aplicação, te avaliar, te fazer algumas orientações e indicações, mas senão a gente vai conseguir te indicar profissionais de outras regiões que são formados pela gente e que têm essa capacidade terapêutica e que vai te ajudar nisso. Tá? Hoje você vai aplicar aqui no meu ombro aqui um pouquinho, já soltou aqui, eu tenho que colocar a nova bandagem aqui. Vamos escolher uma crianças abertas aqui. A rosinha. A rosa. Eu gosto da rosa, o pessoal da rosa. Eu gosto também. Eu gosto da rosa, acho bacana. Eu gosto também, eu acho bonita, pô. Ela e a laranja também ficou bem bacana. A laranja ficou animal, cara. Então, assim, e essa daqui é nova, né? Essa cor aqui é nova, marrom. Ficou legal pra caramba também. É bem bacana, porque a gente trouxe pra questão de peles, né? Então, assim, geralmente o pessoal de dermato, de cirurgia plástica, prefere tons de pele mais discreto, prefere tons assim. Então, a gente tem essa questão também do tamanho. Então, a gente tem de 10 centímetros, que é essa exclusiva, ninguém no mercado tem. A gente trouxe essa de 7,5, depois as pessoas começaram a copiar a gente nas de 7,5. E tem também a de 2,5, que é legal para você colocar essa só da linha Premium. Você coloca no nariz, aqui embaixo, na papada. Então, assim, tem várias opções em cima de cicatriz, ela é mais fininha, você não precisa ficar cortando. Então, assim, a gente tem hoje, são 4 tamanhos, né? 2,5, 5, 7,5 e 10 centímetros. A da linha Sport, a gente tem 7,5 e 5, e a Premium, todos os outros tamanhos, além de cores. Tem essa bege, tem a bege mais clarinha. E pro pessoal, né, que tem... A gente tá falando de Brasil, então a gente tem pessoas com peles mais escuras, tem pessoas com peles mais claras. Então, a marrom foi pensada no pessoal que tem uma pele um pouco mais escura. E essa daqui é extremamente diferente. Você tem que pegar na mão essa bandagem. A construção dela é totalmente diferente. É maravilhosa. A gente pode aplicar essa aí em mim. Ó. A cor dela é muito bonita. Eu acho muito bonito isso aqui. E a elasticidade dela é animal, cara. É outra coisa. Parece de uma roupa, assim. É animal, cara. Isso aqui é diferente. É bem bacana. Essa hiperelástica aí é bem bacana. E, inclusive, vou levar ela embora pra mim, ó. Você pode levar ela pra você. Vou levar ela embora pra mim. Pode levar ela pra você, não tem problema nenhum, não. Faça uso e conte pra gente um pouco mais do uso da hiperelástica. É isso, acho que a gente chegou aqui ao final, a gente já falou um pouco do curso, né? Sim. Tem mais alguma coisa que a gente deixou de falar, que ficou faltando, que você queira acrescentar antes da gente encerrar nosso podcast hoje? Cara, é assim, conscientizar a galera de que isso daqui é terapêutico, não é uma brincadeira, então você não vai comprar na farmácia e sair aplicando de forma errônea, tá? Que isso vai te trazer malefícios, tá? Então, procurar um profissional capacitado, se orientar relacionado a isso, mas entender que isso daqui é terapêutico, isso aqui vai te ajudar muito, tá? Então, se capacitar, os profissionais se capacitem em relação à técnica, que eu tenho certeza que vocês vão beneficiar os seus pacientes e vai evoluir dentro da tua profissão. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. É mais um diferencial do profissional. Né? Como a gente falou a questão do dry needling, as bandagens é outro, as técnicas manuais, as técnicas da terapia chinesa. Então você vai adicionando ferramentas à sua caixinha. Você sai da faculdade ali com uma caixinha de ferramenta mais simples, tem um martelo, tem a chave de fenda. Exatamente. E conforme você vai querendo evoluir, crescendo, você vai trazendo novas ferramentas ali, um alicate diferente, outras coisas ali para auxiliar na sua técnica e auxiliar o seu paciente. Então, na sua evolução profissional, exato. Né? Na sua evolução profissional mesmo. E eu vejo muita galera, quando está na faculdade, fala assim, mas eu não tenho dinheiro. Eu não vou gastar com isso. Em curso agora e tal, vou esperar formar. Só que entendam que quando você sai da faculdade,
saiu junto com você mais uma galera. A galera. Você tem que se diferenciar. Então, assim, se você não fez nenhum curso durante a tua formação, você tá atrás. E fora que a galera que já tá no mercado. Que já tá no mercado, exatamente. Então, para você ganhar espaço, ganhar teu mercado, e assim, a gente sempre brinca, orienta, né? Agora eu tenho uma visão um pouco diferente pro auxílio do André. Então, faça o teu caminho nas mídias, faça o teu caminho mostrando o teu trabalho, tua rotina de estudo. Cara, isso é diferente. Então você vai sair com certeza 10 passos à frente da galera que se formou e não fez nada durante o curso, tá? E não é um gasto. Os cursos não são gastos, são investimentos. São investimentos. Você vai ter um retorno diferente em relação a isso. Ah, mas eu não posso cobrar por aplicar a bandagem. Mas você vai cobrar da tua sessão. Sim, da sua técnica. O que você vai fazer é o que você vai julgar necessário. Então, assim, quanto mais técnicas você tiver no teu portfólio, mais paciente você vai ter, porque o paciente vai te procurar pela sua capacitação. Sim. Não porque você é bonitinho. Não. Então, porque a gente é feio. Porque a gente é feio e tá evoluindo, né? Tá evoluindo, né? Então, 1% todo dia. Mas cara, é colocar isso na balança como uma prioridade. Abrir mão de algumas coisas, mas investir na tua carreira para lá na frente você ter um futuro que você tanto almeja, tanto deseja. Muito fácil você estar sentado no sofá assistindo televisão, jogando videogame, admirando aquele atleta, aquele profissional que tá ali camelando todo dia, que tá no dia 1º de maio, trabalhando no pleno feriado, enquanto a maioria da galera tá tomando cerveja e churrasco. Exatamente. A gente tá aqui trabalhando e vai trabalhar o dia todo. Então, assim, vamos evoluir. Exatamente, não deve ficar só reclamando. Exatamente. Só reclamar não sai do lugar. Os benefícios da sociedade, o beneficiado da sociedade. Não seja mais uma vítima, faça por onde. Faça por onde, exatamente. Esse é o caminho. Estudem, meus queridos, estudem. Só tem esse jeito para melhorar de vida. Não tem outro jeito. Não tem outro. Legal, não tem nenhum outro jeito. Legal não tem, não. Mas o ilegal, o caminho é muito caro. Ilegal, a conta sempre chega, né? A conta chega, uma hora chega. Uma hora chega, não vale a pena, não. Faça o bem que volta. Sempre Com volta. certeza. Volta 10 vezes mais para você. É isso, meus queridos. Chegamos ao final de mais um episódio do Manguito Rotador. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa sobre as bandagens funcionais e que as informações compartilhadas hoje possam ajudar você na prática esportiva e na recuperação de lesões. Isso aí, galera. Um prazer enorme estar aqui compartilhando a marca com o meu colega. Trazer um pouco mais sobre essa ferramenta incrível, lembrando sempre que a bandagem profissional, a bandagem funcional, ela não é só para aqueles atletas profissionais, mas todos os pacientes podem se beneficiar, todos os indivíduos podem se beneficiar disso. E se você é profissional, você pode adquirir a bandagem através do site da Fisiovital ou até no Instagram da Fisiovital mesmo. Com as meninas aqui no call center. Isso, façam contato, adquiram ela, que a melhor bandagem que vocês vão ter no mercado hoje é essa daqui, com certeza. Exatamente. Então entra no nosso site, né, que é o loja.fisiovital.com.br, e pelo nosso WhatsApp também, que a gente está sempre divulgando promoções. Agora há pouco mesmo, essa aqui estava em promoção. Então todo mês a gente faz alguma ação. E muitas vezes essas ações são só para o pessoal do WhatsApp, ali que está dentro do nosso canal do grupo VIP. Então também é legal você pedir para entrar nesse grupo VIP do WhatsApp, que a gente está sempre disponibilizando várias ofertas e coisas específicas apenas para quem participa do VIP ali. Tem esse diferencial. Certo? Então, se você gostou, ouviu, não esqueça de se inscrever nesse podcast. Então, ativa as notificações e nos siga nas redes sociais. Você pode encontrar a gente lá no @fisiovital.esportes, também seguir o Alan no @alanfaleiros com 2 L's, para mais dicas e insights sobre fisioterapia. Como é que é o... Se tivesse alongado, eu posso. Como é que alonga a garganta aí, ó? Fisioterapia e saúde. É isso aí. E se tiverem perguntas ou alguma sugestão para a gente trazer alguns temas de alguns episódios específicos que vocês querem ouvir, evoluir na construção de profissional de vocês, não hesitem, mandem mensagem para a gente através de todas as nossas redes, como o André já falou. A gente adora ouvir vocês, porque isso fortalece o nosso trabalho e nos ajuda a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. É isso aí. Então, pessoal, muito obrigado por quem assistiu até o fim. Até o próximo episódio. Mantenham-se ativos, seguros, saudável. E evoluam 1% todos os dias. 1% todo dia. Esse é o caminho. Vai ser o Jordão. Rock and roll total. Obrigado, irmão. Valeu. Obrigado, André. Valeu. Rola a vinheta, editor.
Mais um pro cara, saco! boa.